a gravar. Começou a gravar. Deixa eu botar aqui o PowerPoint de novo para a gente começar a brincadeirinha. Deixa eu botar a Vanessa para cá. Pronto. Então, gente, agora a gente vai continuar dando início à segunda parte da aula. Vamos falar sobre plano de contas. Gente, plano de conta é o conjunto de conta previamente estabelecido para orientar a execução de um trabalho da contabilidade, tá? E aí existem alguns planos de conta já pré-estabelecidos. Se vocês lerem o material de apoio que eu coloquei, a gente vai trabalhar o plano de conta baseado naquele plano de conta que a gente colocou lá. Eu tenho 5 contas, né, que a gente está trabalhando, 5 grupos de contas, e cada um desses grupos ele tem uma numeração, tá? O plano de conta, ele é estruturado de forma ordenada e leva em consideração algumas características fundamentais, tais como tamanho da empresa, ramo de atividade, sistema contábil e interesse do usuário. Ou seja, o plano de contas de uma grande indústria, ele tem muito mais contas e é muito mais elaborado do que o plano de conta de uma pequena farmácia. Tá? Por quê? Porque, além de serem empresas de tamanhos diferentes, podem estar enquadradas em regimes tributários diferentes e ainda trabalham em ramos de atividades diferentes, tá? E aí, gente, já que vocês estavam achando que tinham pouca atividade, lembro que aquelas 3 atividades são atividades avaliativas, tá? Então, ou seja, são atividades que vão valer notas para ajudar a gente na prova quando a gente voltar para a faculdade. Mas o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem na internet balanço patrimonial, ou seja, eu quero que vocês baixem na internet pelo menos 1 ou 2 balanços patrimoniais para que vocês comecem a visualizar as contas patrimoniais que são usadas em cada ramo de atividade. Então, por exemplo, se digamos que Vanessa baixe o balanço patrimonial da Renner e Felipe baixe o balanço patrimonial do Banco Itaú. Eu estou usando Vanessa e Felipe porque são os nomes que estão aparecendo aqui para mim no vídeo, tá? E Cassiano resolva baixar o balanço patrimonial do Santos Futebol Clube. Quando vocês olharem, por exemplo, lá no balanço do Santos, lá no subgrupo do ativo circulante, que a gente vai estudar daqui a pouco, vocês vão ver que as contas que estão lá no balanço do Santos podem ser diferentes do balanço do Itaú. Podem ter contas diferentes. Por quê? Porque são de atividades diferentes. Mas, para simplificar, gente, o plano de conta que a gente está utilizando é o plano de conta simplificado que tem no livro. Ou seja, contas de ativo vão iniciar com algarismo 1, passivo 2, despesa 3, receita 4 e apuração de resultado 5. Gente, não se aperreie com essa história, porque eu não vou pedir para ninguém estar decorando código de conta, não. Só quero que vocês entendam que, quando forem trabalhar na prática, todas essas contas serão codificadas. E aí vocês vão usar um sistema, e nesse sistema as contas vão ser entradas através desses códigos que está no plano de conta, tá? O que interessa para a gente nesse minuto é isso aqui. Continuando a classificação de contas patrimoniais, a gente já disse que a conta patrimonial são bens e direitos, só que agora, gente, a gente vai esquecer um pouco essa história de bens e direitos e vamos trabalhar as contas de ativo, como ativo circulante e ativo não circulante. E aí vou ler o que está aqui, ó. O que é classificado no ativo circulante, gente? São classificados todos os bens e direitos que, pela sua natureza, estão em constantes circulações. Daqui a pouco eu volto para cá. E o que está classificado como ativo não circulante? São classificadas todas as aplicações de recursos em direitos realizáveis a longo prazo, bem como bens de uso e bens imateriais. Traduzindo, gente, no ativo circulante, o ativo, a gente tem bens e direitos. E aí, o que acontece? Eu tenho que dividir a contabilidade, os ativos, em ativo circulante e não circulante. Então, o que é que eu coloco dentro do ativo circulante? Em primeira mão, todos os bens e direitos que estão em constante circulação, ou seja,
são aqueles bens que a gente utiliza muito, que o saldo é modificado muito, por exemplo, o caixa, a conta do banco, o estoque de mercadorias da minha empresa. Por quê? Porque eu estou utilizando sempre. E no ativo não circulante? No ativo não circulante, normalmente são os direitos de longo prazo, ou seja, vamos dizer, aquela venda que eu fiz que vou receber a perder de vista, e também os bens de uso e os bens imateriais, ok? E aí, a gente tem esta classificação aqui, que é bom a gente conversar um pouquinho do ativo circulante. Dentro do ativo circulante, gente, a gente vai perceber que existe uma ordem natural das contas, tá? E o ativo circulante, ele é classificado em ordem decrescente de liquidez. Antes de estar falando o que é grau de liquidez, para a contabilidade, gente, liquidez é a capacidade que a conta tem em se transformar em dinheiro, ok? Como assim? Vamos agora trazer isso, por exemplo, da gente. Vamos lá. Quem me dera, tá? Mas digamos que eu tivesse um carro que custasse 70 mil reais. Eu não tenho. Mas digamos que eu tenha. Meu carro custando 70 mil reais. Está no meu patrimônio um veículo de 70 mil reais. Aí eu pergunto a vocês, eu teria condições de transformar esse carro, nesse minuto, em 70 mil reais em dinheiro agora? Claro que não. Eu ia botar esse carro para vender, ia ter que ofertar, esperar pessoas interessadas, e isso ia demorar um tempo, tá? E esta demora reflete para a contabilidade o que a gente chama de grau de liquidez. É o tempo que eu passo para transformar esta conta de fato, em dinheiro. É diferente, por exemplo, da conta caixa. Não existe conta mais líquida do que a conta caixa para a empresa. Do mesmo jeito que não existe bem mais líquido para a gente do que a nossa carteira. Por quê? Porque dentro da carteira está todo o dinheiro que está de posse da gente nesse momento. Ok? A própria conta banco, ela tem um grau de liquidez menor do que a conta caixa. Por quê? Porque eu posso ter 100 mil reais no banco. Eita, quem me dera. Eu posso ter 100 mil reais no banco. Só que eu consigo amanhã ir numa agência bancária e sacar esses 100 mil de uma vez só? Não vou conseguir. Porque o gerente não vai permitir. Ele vai precisar de um tempo para trazer esse dinheiro para a agência. Ou seja, isso é o grau de liquidez. Então, aqui dentro do ativo circulante, a gente vai ter que classificar essas contas de acordo com a liquidez. Ou seja, quanto mais líquido, primeiro. Ok? Então, eu vou classificando dessa forma. Ok? Outra forma de classificar, o que é circulante e não circulante, eu vou falar depois com vocês que eu terminar o passivo, que eu quero finalizar a aula mostrando isso para vocês. Então, não vou falar agora, não. Não deixa eu esquecer, não. Eu volto para cá para a gente conversar sobre essa questão de circulante e não circulante, tanto do ativo quanto do passivo. Porque o que é que acontece? Existe uma classificação que diz o seguinte, que o ativo circulante é o ativo, são as nossas aplicações de recurso de curto prazo. E o não circulante de longo prazo. Mas eu volto para falar nisso daqui a pouco para vocês. E aí eu venho para o passivo, gente. O que é que eu tenho no passivo? No passivo, nas minhas obrigações, eu tenho o passivo circulante e o não circulante. Por enquanto, eu vou esconder o patrimônio líquido para a gente conversar sobre o passivo primeiro. Já a classificação do passivo é bem mais tranquila. Por quê? Porque o passivo são só obrigações. E aí, o que é que acontece? Eu classifico no passivo circulante as obrigações que a empresa tem para pagar no curto prazo. E no passivo não circulante, as obrigações que a empresa tem a pagar no longo prazo. Gente, essa história de curto e longo prazo, para a contabilidade, tem uma regrinha, que é isso que eu quero falar com vocês. Aí deixa eu falar aqui sobre o patrimônio líquido, e aí eu volto e quero finalizar, e volto para a gente finalizar essa história de curto e longo prazo
de uma vez só, tá? E aí, o que é que eu tenho no patrimônio líquido? São contas que representam o capital próprio da empresa, tá? Então, ou seja, os passivos circulante e não circulante é o que a gente chama de capital de terceiro. O patrimônio líquido é o que a gente chama de capital próprio. Da mesma forma que o ativo circulante, o passivo circulante também deve ser classificado como? De acordo com o grau de exigibilidade. Enquanto o ativo circulante é quanto o grau de liquidez, o passivo é quanto o grau de exigibilidade. Qual é a diferença? Quanto mais exigível a conta for, maior é a minha prioridade de pagamento. Ou seja, vamos trazer isso para um exemplo pessoal nosso. Qual é a sua conta que você tem que pagar primeiro? Essa conta que você tem que pagar primeiro, no tempo de crise, a gente começa a verificar as nossas prioridades, né? Então, o que é que eu tenho que pagar primeiro? Isso é a conta que eu tenho que ter o maior grau de exigibilidade. Para uma empresa, a conta mais exigível, por exemplo, é a conta dos fornecedores. Pense, o que é que vai acontecer com a minha empresa se eu parar de pagar o meu fornecedor de mercadoria? Eu vou ter mercadoria para vender? O que é que vai acontecer com a empresa de Vanessa se ela parar de pagar o fornecedor de farinha de trigo, o fornecedor de queijo, o fornecedor de carne moída, que ela produz os produtos dela? Ela pensa que me engana, mas ela está me devendo uma pizza. Eu estou ligado nisso, não estou esquecido não. Tá? Então, o que é que vai acontecer com a empresa dela se ela não pagar? Ela não vai entregar mais as mercadorias e Vanessa não vai ter mercadoria para produzir os produtos. E aí isso gera um efeito dominó. Eu não pago o fornecedor, não tenho mercadoria, não vendo, depois eu não vou, além de não conseguir pagar o fornecedor, eu não vou conseguir pagar o meu funcionário, que aí também vai parar, e aí gera um efeito dominó. Então, as obrigações de curto prazo, ou seja, são as obrigações que eu tenho que pagar de imediato ou o mais rápido possível, têm que ser classificados de maneira decrescente pelo grau de exigibilidade. Ou seja, quanto mais exigível a conta for, eu vou pagar primeiro. Ok? Aqui finalizaria. E aí eu vou fazer somente uma coisinha aqui para facilitar. Por favor, de manhã eu já acabei explicando errado. Eu espero. Dessa vez eu errei uma conta de padaria hoje de manhã. Depois que eu gravei o vídeo que eu postei no YouTube, o aluno falou: professor, o senhor fez a conta errada. Mas eu prometo que eu não vou. Vou fazer de tudo para que a gente não acabe não errando. Aí veja só. O que é que acontece aqui? Quando a gente estava. Vamos voltar aqui. Falando de curto prazo e longo prazo para a contabilidade. Gente, para contabilidade, presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Para contabilidade, curto prazo é tudo aquilo. Curto prazo é tudo aquilo que vence até o término do exercício social seguinte. O que é que apareceu de novo aqui para a gente estar discutindo? Primeiro termo, exercício social, que eu acho que a gente não conversou ainda sobre isso. Tá? Então, antes de discutir essa frase aqui, vamos falar sobre exercício social. Preste atenção, viu? Exercício social é um período de 12 meses. Ok? E aí, gente, alguém já tirou do mudinho? Tá chiando aqui, deixa eu botar no mudo de novo. Pronto. Vamos lá. Então, o exercício social é um período de 12 meses. Para a contabilidade, não existe início e fim obrigatório e fim obrigatório no exercício social. Eu poderia começar o meu exercício social em outubro, se eu quisesse. E ao se passar 12 meses, finalizar o meu exercício social. Para a contabilidade, para os padrões da contabilidade, não tem problema.
Só que, o que é que acontece? Aqui no Brasil, se convencionou que o exercício social é o ano civil. Ou seja, de janeiro a dezembro. Foi convencionado isso, ok? Para quê? Para evitar. Aí, por que a contabilidade está seguindo a determinação, por exemplo, da Receita Federal? Porque o fisco exigiu que as empresas usassem como exercício social padrão o ano civil, ou seja, o exercício começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. De fato, o que é que isso muda para a gente? Absolutamente nada. E aí, voltando para esta afirmação aqui, curto prazo, para a contabilidade, é tudo aquilo que vence até o término do exercício social seguinte. Me permita desenhar aqui, vocês vão ver que vai ser rapidinho, tá? Vou botar uma linhazinha aqui, vou colocar aqui mais uma linhazinha aqui no meio. Vou pegar essa linhazinha, vou copiar ela e trazer aqui para o final. Que maravilha, tá ficando muito bonito. Tá? Vou pegar isso daqui, fazer uma cópia para cá e colocar aqui exercício social vigente. Tá? Ficou grande, não foi? A gente vem aqui e faz isso. Cadê? Odeio usar isso daqui, mas tem que ser por aqui, pronto. Exercício social vigente, trago para cá na mesma linha, exercício social seguinte. Pronto. O que é que a gente falou? Curto prazo é tudo aquilo que vence até o término do exercício social seguinte. Vou pegar aqui mais uma linhazinha. Que dia nós estamos hoje? Hoje estamos no dia 30 de março, né? Então, vamos botar que eu esteja aqui, ok? Tá eu aqui. 30 de março. Ok? Olha eu aqui, que maravilha. Vou dar uma redondinha para ficar bonitinho. Olha que coisa mais linda, tio. Então, estamos aqui, nesse momento, discutindo o que é curto prazo para contabilidade. Veja, eu já sei o seguinte, para contabilidade e curto prazo é tudo que está compreendido entre 30 de março e 31 de dezembro do ano seguinte, ou seja, 21. Ok? Então, o que é que eu registro como curto prazo para minha contabilidade? Todos os direitos que eu tenho para receber de hoje até o término do exercício social seguinte, eu vou registrar lá no meu ativo circulante. Todas as minhas obrigações que vençam de hoje até o dia 31/12 de 2021 também serão registrados, só que como é uma obrigação, no meu passivo circulante. Professor, tá difícil de visualizar isso. Então tá bom, vou trazer aqui isto para cá e vamos pensar o seguinte. Eu comprei uma moto por R$10.000, tá aqui. E acertei com Vanessa e só vou pagar ela no dia 5 de janeiro de 2022. Ok? Pergunto, quando é que eu vou registrar, aonde é, desculpa, que eu vou registrar essa minha conta a pagar? É no curto prazo ou no longo prazo? Gente, para ser curto prazo, eu não teria que ser de hoje até o dia 31/12 de 2021? Só que eu vou pagar quando? 5 de janeiro de 2022. Então, isso aqui eu teria que registrar na minha contas a pagar de longo prazo.
Por quê? Volto para lá. Para contabilidade, curto prazo é tudo que vence até o término do exercício social seguinte. Dia 5 de janeiro de 2022 não está no exercício até o término do exercício social seguinte. Dia 5 de janeiro de 2022 acontece após. Então, tudo que eu receber, o que eu pagar após o término do exercício social seguinte, será classificado como direito ou como obrigação de longo prazo. Ok? Ah, professor, esse exemplo está muito, mas muito fácil. Beleza, vamos aumentar aqui? Vamos imaginar que essa moto fosse 30 mil reais, ok? E eu acertasse para pagar ela da seguinte forma: 1 mais 29. Não me deixem errar essa conta, que foi esta conta que eu errei. Aí, o que é que vai acontecer, gente? O que é que eu preciso? Eu preciso saber o seguinte: eu comprei essa moto, então eu tenho contas a pagar de curto prazo e tenho contas a pagar de longo prazo, ok? Aí a minha pergunta: eu comprei essa moto exatamente hoje, no dia 30 de março, e acertei que vou pagar o seguinte: um pagamento hoje e depois 29 pagamentos, vencendo todo dia 30 do mês, ok? Ou seja, eu vou pagar dia 30 de abril, a segunda prestação, dia 30 de maio, dia 30 de junho, dia 30 de julho, assim sucessivamente. Aí eu pergunto, gente, quantas prestações eu vou ter que registrar nas minhas contas a pagar de curto prazo? Quantas? E foi aí onde eu errei de manhã. Ó, gente, trazendo para cá, eu estou pagando a prestação de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, na verdade, eu estou pagando no exercício social vigente 10 parcelas, certo? Se eu não tivesse pago a primeira como entrada no mês de março, eu só estaria pagando 9. Mas como eu paguei no dia 30 de março, no ato, um pagamento, significa que eu paguei março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Estou contando no dedo para não errar de novo. Paguei 10 parcelas. Tudo bem. Aí eu pergunto, gente, quantas parcelas, tá, eu vou pagar no ano seguinte? De janeiro a dezembro, quantos meses ou quantas parcelas eu vou pagar? 12. Então, quantas parcelas eu vou pagar no curto prazo? 22 parcelas. E quantas parcelas serão pagas e registradas no curto prazo? Não são 30 parcelas no total? Se eu já tenho 22 registradas no curto prazo, sobraram 8 parcelas. Ok? E aí, gente, parece difícil, mas não é. É só se lembrar o seguinte: o exercício social seguinte não é o ano que vem? Então, o que eu vou registrar como curto prazo? Tudo que eu pagar este ano, mais 12 do ano que vem. Ou seja, se esse ano eu estou pagando 10 parcelas, mais 12 do ano que vem, eu vou pagar no curto prazo 22 parcelas. Se cada parcela custa 1.000, eu vou ter que registrar 22 mil reais como contas a pagar de curto prazo lá no meu passivo circulante. Ok? E se eu for pagar 8 parcelas de R$ 1.000 no longo prazo, então sobrou R$ 8.000 para pagar de prestação da moto do longo prazo. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Tá bom, professor? Tudo bem. Digamos que a gente tivesse comprado a moto na mesma situação. 1 mais 29.
Só que ao invés de ter comprado a moto dia 30 de maio, o senhor comprou a moto dia 30 de agosto. Ok? Aí vem a pergunta, se foi no dia 30 de agosto, quantas parcelas eu vou pagar no mês de agosto? Eu vou pagar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou seja, 5 parcelas, mais 12 do exercício social seguinte. Então, o trabalho da gente sempre vai ser quantas parcelas, ou quanto eu vou pagar, ou quantos meses tem no ano vigente. Ou seja, no exercício social vigente, de 30 de agosto até 31 de dezembro desse ano, quantas parcelas eu vou pagar? A de agosto, a de setembro, a de outubro, a de novembro e a de dezembro, ou seja, 5 parcelas. E no ano seguinte, sempre vai ser 12. O ano tem 12 meses. Então, nesse caso, agora cairia para, ao invés de 22, 17 parcelas, totalizando 17 mil. E aqui, ao invés de 8, iria para 13 parcelas, totalizando 13 mil. Então, gente, o curto prazo e o longo prazo depende exatamente de onde eu estou no meu exercício social vigente. Se eu tivesse aqui, ó, em 30 de novembro, o que é que iria acontecer? O meu exercício social vigente teria apenas 2 meses, ou seja, 2 parcelas. E aí eu classificaria no curto prazo 2 parcelas do exercício social vigente, mais 12 parcelas do exercício social seguinte. Então, as compras que eu realizei a partir do dia 30 de novembro a prazo, só vai ser computada dentro do curto prazo tudo que vencer até 31 de 12 de 21, ou seja, até o final do exercício social seguinte. Então, gente, isso aqui aparentemente é bem complicado, mas é só praticar, tá? Eu vou aqui sair e entrar na sala para a gente conversar agora, tá? Então, gente, o que é que vai acontecer com a gente? Vocês estão reclamando que tem muito exercício, mas eu vou passar um pouco mais. Mas não são exercícios que vão valer ponto. Vai valer conhecimento, que isso não tem preço. Por quê? É importante que a gente pratique. Por exemplo, nesse lista de exercício que eu passei para vocês, não tem nada falando sobre essa contabilização de curto e longo prazo. Então, eu vou passar uma ou duas questões só como exemplo de fixação. Ou seja, eu vou colocar lá, eu vou criar na sala de... O que é que eu prometi para a turma da manhã e vou fazer a mesma coisa para vocês. Eu vou criar na sala de aula de vocês do Classroom um tópico onde vai estar escrito assim, exercícios de fixação. Lá vocês vão ter alguns exercícios que não vão precisar postar para mim, é para vocês praticarem. E aí, o que é que vocês podem fazer? Professor, a lista de exercícios que o senhor colocou, número 3, eu não estou conseguindo fazer o exercício 4. Eu conversei com meus amigos e ninguém conseguiu fazer. E vão me dando esse feedback, porque aí o que é que eu posso fazer? Durante a semana, aquele exercício que a turma não conseguiu fazer, eu posso gravar um vídeo resolvendo esse exercício e postar para vocês, ok? Então, é essa a ideia. Eu acredito que até quarta-feira, estourando quinta-feira, eu vou estar colocando uma bateria de exercício para vocês. Mas fiquem tranquilos que é só para praticar. Foquem em resolver os exercícios que são atividades avaliativas e depois, se tiver tempo, baixa um exercício desse normal, que é só para a gente ir praticando, tá? Porque ali eu vou colocar algumas coisas, mas com cara de exercício que possa vir a cair em prova, para a gente praticar mesmo, tá? Então, por exemplo, nessa lista de atividades, nesses exercícios, eu vou focar muito para passar para vocês o plano de conta. Eu vou chegar assim e vou soltar para vocês num exercício. Classifique as contas a seguir. Aí vai estar lá, conta caixa. Aí você vai me dizer se é uma conta de ativo, se é de passivo, de patrimônio líquido, de receita ou de despesa.
Então, eu vou colocar exercícios desse. Depois, esse mesmo exercício que você classificou lá, eu vou repetir ele e vou dizer, agora me diga a natureza da conta. Se essa conta é de natureza devedora, se é de natureza credora. A gente tem que praticar esse tipo de exercício para poder ir fixando esses conceitos, porque a hora de errar é agora, tá? Então, eu sei que vocês estão aperreados com muito exercício, mas infelizmente a disciplina contabilidade a gente precisa praticar. Quanto mais a gente praticar, maior vai ser a possibilidade da gente conseguir entender o mecanismo de escrituração, tá? Mas agora a gente vai ter que seguir nessa repetição. Gente, está faltando 4 minutinhos para finalizar. Eu vou finalizar o vídeo agora e retorno para a sala só para tirar dúvida. A gravação acaba agora, tá? Então, quem for tendo dúvidas, já vai anotando aí. Quando a gente entrar, a gente pode tirar dúvida. E se quiserem fazer de uma forma mais rápida, até quando a gente entrar, vocês digitam as dúvidas no chat e eu vou respondendo de uma por uma. E aí fica mais fácil da gente tirando dúvida. Pode ser? Tranquilo? Pronto, então, 9h24, acredito que 9h30, 9h35 a gente está voltando. Mas aí agora essa outra bateria é rapidinho. É só para voltar quem tiver com dúvida, quem tem dúvida para tirar. Quem não tiver com dúvida, se quiser vir só verificar qual é a dúvida do colega, pode vir. Mas a ideia é essa. Se eu voltar e tiver 2 perguntas, eu respondo as 2 perguntas e finalizo a aula, tá? Tranquilo, até daqui a pouco, pessoal.